pessoal, então vamos para a penúltima questão dessa primeira fase. Pensa numa questão que a professora aqui ficou aliviada de ter dado aula à tarde, aula extra para os alunítios dela. Na semana passada, né, em virtude dos feriados, simulados, enfim, as minhas aulas são de quarta-feira. E aí, então, alguns conteúdos estavam um pouquinho atrasados. Então, eu falei assim, eu preciso dar aula à tarde, né? Para que eu termine o conteúdo. Vocês precisam ver Nox. E pá! Veio o exercício de Nox na prova de domingo. A hora que eu vi, eu falei, gente, graças a Deus que deu tempo de dar aula, né? Então, conteúdo aqui, Nox. Regrinhas básicas, né, que nós precisamos lembrar. Então, quando é substância simples, sempre o NOx é 0. Quando for uma substância composta, a gente tem que usar aquelas regrinhas, né? Se não tiver carga, a somatória tem que ser sempre 0. E lembrando sempre de começar pelo elemento que a gente tem mais certeza, né? Então, assim, começa da direita, começa da esquerda. Então, eu falo assim, comece sempre pelo elemento que você tem mais certeza qual que é o valor daquele elemento inicial ali, aquele elemento de partida. Então, aqui, ele já deu uma dica no início do exercício. Então, ele colocou assim, ó, o óxido, né? Então, foi uma baita dicona. Por quê? Porque o NOx do oxigênio, ele normalmente é -2, né? Mas nós sabemos que existem algumas exceções. Então, quando o oxigênio se encontra numa formulação de peróxido, por exemplo, o NOx dele vai para -1. Se ele for um superóxido, vai para -0,5, né? E às vezes a gente fica confuso de olhar aquela fórmula ali e falar assim, e agora? Isso é óxido, é peróxido, né? Então, ele já deu uma dica ali, portanto, óxido, né? Quando nós estudamos funções inorgânicas. Uma das definições, né, do conceito ali de óxido é o oxigênio tendo NOx -2, tá? Então, vamos lá. O óxido de sério, utilizado em catalisadores automotivos, é obtido pela reação entre sério metálico. Então, como que eu vou indicar esse sério metálico? Somente pelo símbolo do próprio elemento químico, tá? E oxigênio. Nessa reação, o número de oxidação do sério varia de quanto para quanto. Então, primeiro, eu tinha o sério na forma metálica. Isso aqui é uma substância simples. A regra para substância simples é que o NOx é sempre 0. Então, ele vai de 0 e aí ele vai se transformar no quê quando ele reage com o oxigênio? Lá no óxido de sério. Então, ó, do oxigênio eu tenho certeza, se ele é um óxido, o NOx dele é -2. Então, como que nós fazemos resolução de exercício de NOx? De baixo para cima, nós multiplicamos, né? Então, -2 vezes 2 dá -4. A somatória disso aqui tem que dar 0. Então, que número que eu preciso colocar desse outro lado para que isso dê 0? Mais 4. De baixo para cima, multiplico. De cima para baixo, eu divido. Então, mais 4 dividido por 1, embora não tenha, né, o númerozinho, mas ele tá ali, né, subentendido, que é 1. Então, mais 4 dividido por 1 costuma dar mais 4. Então, o que a gente verifica? O número do NOx foi de 0 para mais 4. E aí, o que vai acontecer? Qual foi o processo envolvido nisso? O NOx, o número de oxidação, ele aumentou ou ele diminuiu? Vamos pensar na reta lá da matemática. Ele aumentou, né? Então, quando o NOx aumenta, isso aqui significa um processo de oxidação. E aí, para eu saber, né, se o minha substância é um agente oxidante ou redutor, nós precisamos sempre pensar o processo contrário. Quem está sofrendo o processo de oxidação é um agente
redutor, porque ele vai causar o quê? Redução na outra espécie. Lembrando que uma reação de oxirredução, ela nunca acontece, né, de forma isolada. Por exemplo, não tem oxidação somente ou a redução somente. Eu sempre tenho as duas ocorrendo juntas, certo? Então, ele reduziu quem? Ele reduziu o oxigênio. Porque se nós pegarmos essa reação, ó, nós temos isso aqui, ó. Dando CO2. Por ser uma substância simples aqui, ó, o NOx do oxigênio já de cara é zero. E aqui no óxido, a gente viu que o NOx dele foi para -2. Então, o NOx dele diminuiu, portanto, ele sofreu a redução, tá? Mas como nós não estamos falando desse oxigênio, nós estamos falando do sério, né? Então, nós temos aqui... Deixa eu só colocar a corzinha da caneta. Aqui ele foi de 0 para +4, sendo, portanto, o agente redutor, porque ele sofreu o processo de oxidação. Portanto, aqui, nessa questão que eu peguei, a alternativa correta, letrinha A.